Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Ribertaon. Eu sou a Tainá Rigoleto e hoje vamos falar de um setor que todo mundo faz parte da rotina, que é o food service. Para a gente entender um pouquinho melhor desse cenário, das oportunidades e também dos desafios, aqui comigo está ele, Rodrigo Amaral, gerente de vendas da River Foods. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigada, prazer ter você aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade, em nome de toda a família Trombella. É uma grande honra para nós estarmos aqui falando um pouco sobre o food service, falar um pouco sobre a empresa e os desafios e oportunidades do setor. Muito obrigado. Imagina. Rodrigo, começando lá do início, conta pra gente como foi a sua chegada na River Foods e um pouquinho da sua trajetória até aqui. Bom, a minha trajetória ela sempre foi no setor de alimentos, é uma coisa muito interessante isso. Tentei sair algumas vezes, não tive sucesso. Desde pequeno eu trabalhei numa feira livre que era em frente de casa, ali já aprendi algumas noções de vendas, promoções, e tinha uma sorveteria na esquina, na Marquês de Pombal, em Goiás, lá no Campos Elíseos. Inclusive o Rogério, né, que chama Rogério Cecilino, é cliente da Riber até hoje. E ele me chamou para trabalhar, então era bem pequeno, me ajudava porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite. Foi muito sacrificante, né? Eu entendo hoje como é que é ter uma sorveteria, uma padaria, né? Onde você sacrifica todos os finais de semana, véspera de feriado. Ali eu entendi um pouco como é que funciona essa dinâmica do setor. E trabalhei lá até os 17 anos. Saí, fui para a aeronáutica, eu voltei, comecei a trabalhar com vendas. Fiz faculdade de publicidade e propaganda, fiz 2 MBAs, um em gestão empresarial, outro em marketing, fiz uma pela FGV, né, tudo isso, em gestão de vendas e inteligência também, que aí é o BI, uma coisa que a gente está usando muito hoje. E no meio desse caminho eu fui trabalhar na Core em Ribeirão, né? Então eu passei pela Core, Santa Helena, Goldmeat, sempre no setor de alimentos, na área de trade, vendas e também marketing. Em 2013, eu fiz o primeiro projeto para a Riber. Na época era Riber Doces ainda. Foi um projeto mais de motivação, um projeto mais envolvendo as lojas. Durou 1 ano e meio, 2 anos. No mesmo período, eu já prestava consultoria para algumas empresas na região de Marília. Aí eu tive a proposta de ficar por lá. Fiquei 4 anos. Aí no final de 2018, aí meu filho estava crescendo já, o Pedro, e eu não estava acompanhando a infância dele. E nasceu o Gabi já também, que tinha toda uma demanda aí especial, onde que a minha esposa estava exigindo demais dela. Falei, nossa, eu preciso voltar para Ribeirão. Aí eu liguei para o Fabrício em outubro. Falei, ô Fabrício, tal, como é que estão as coisas? Tem um projeto assim, assim. E ele sumiu. Eu falei, nossa, o Fabrício sumiu, tal. Falei, deve ser correria de final do ano, né? Sim, E a gente tem que controlar sempre o nosso pensamento, que às vezes começa a pensar 1 milhão de coisas que não tem nada a ver. E sim. realmente ele estava corrido, cheguei em janeiro e falou, vamos conversar. Quando eu iniciei o projeto na Riber Doce, na época era no bairro São José, perto da Anhanguera. E aí eu fui aonde que é a sede hoje, daqui a pouco eu falo um pouco da estrutura, um lugar gigante, 16 mil metros quadrados. Eu olhei e falei, caramba, que os 3Fs arrumaram aqui, né? Falei, como é que seu Amâncio deixou? Aí fui e fiz uma reunião com o Fabrício, na época era um projeto de marketing, mas já sabendo que a principal característica da Riber era o trade de marketing. E aí começou um projeto em 2000, acho que dia 5 de fevereiro de 2019. Aí a área foi totalmente estruturada. Eu fico feliz que hoje a área é muito melhor do que quando eu estava lá, né? As pessoas mais competentes, pessoas mais profissionais, focos específicos. E eu fui para o desafio comercial, se eu não me engano, em 2021, 22. Acho que foi 22. Com a nova oportunidade de desenvolvimento do setor. E de lá para cá as coisas foram acontecendo de uma maneira muito rápida, muito forte, assim, muito abençoada. Ai, que bacana. Quando você fala desse desafio de 2022, você já está se referindo ao seu cargo de gerente nacional de vendas ou não? Isso, na verdade, eu tive um grande desafio no meio dessa trajetória que foi a pandemia, né? Teve o Covid aí Sim. em 2021. E foi um momento que ninguém sabia o que ia acontecer, né? O governo daquela época do estado de São Paulo era o Dória, que teve algumas medidas
bem desalinhadas com o presidente, uma situação política muito forte, onde abre, não abre, fecha, e aquela situação que ninguém sabia o que fazer, tanto que alguns setores ainda agora, do ano passado para cá, que se recuperam, e nós, naquele ano específico, digitalizou muita coisa do marketing. Sim. Não tanto quanto hoje, mas começou um processo que envolvia reuniões online, né? Imagina os representantes nunca tinham entrado numa plataforma. Aí vamos entrar no Zoom. E todo mundo ali, criamos uma rotina de reunião. Aí eu olhava o Whats, ninguém olhava como uma ferramenta. Aí você viu o vendedor lá com 120 quilos, uma sunguinha tamanho P. Não, precisa organizar esse cara, pôr uma roupa bacana. E começamos a dar um treinamento sobre isso. Então, nesse ano mesmo, com todo o desafio, apenas um mês, que foi o mês de maio, se eu não me engano, que nós não entregamos o objetivo. Todos os outros meses a gente conseguiu e fechar o plano financeiro, né, o orçamento daquele ano. E com isso a Riber deu um salto muito grande na parte digital, comunicação, plataformas, ferramentas. Hoje a gente já está falando muito de inteligência artificial, Sim. automatização. Então a Riber é muito dinâmica nisso. O setor de distribuição ele exige uma rapidez que poucos setores exigem. Então a gente brinca que o setor é muito nervoso. Sim. Eu não consigo esperar meia hora para ter uma decisão. Eu quase já não sou ansioso, né? Então isso para mim é um estímulo maior ainda. Então a gente pode assim, dizer que quando a gente chegou ali com a pandemia, foi um dos seus maiores desafios quando você assumiu ali a gestão de vendas nacional? Nessa data específica eu não tinha assumido ainda, fui assumir no momento seguinte, mas dentro de um cenário que a gente não tinha controle, foi o maior desafio. O outro desafio que eu considero também bastante, não difícil, ele é bastante sensível, que a gente assume uma empresa familiar, segunda geração, Sim. onde tudo que vinha sendo feito foi sucesso. A Ribeirão é uma empresa que passou por momentos de grandes superações, de grande superação, assim, né? É uma empresa muito vitoriosa nisso, muito unida. Então, como pegar uma empresa genuinamente familiar, manter essa essência, né? Esses valores e construir junto, né? Com o Fabrício e o Fábio Fabiano, um outro nível. Um nível de mais gestão, mais indicadores, um nível De inovação de inovação também, mesmo né? em todos os processos. E a área comercial, a hora que começa a puxar isso, né, não que ela seja mais importante, mas é o grande motor da empresa, as outras áreas começam também um movimento assim, muito forte de transformação. Ah, não, super entendido. E hoje, né, a gente olhando para a River Foods, a River Foods completa nesse ano 47 anos de existência, né? Isso aí. E quando a gente olha para o mercado, o que que diferencia o jeito River Foods de vender comparado ali com os outros concorrentes? Olha, essa pergunta é bem bacana, né? A gente fala que a Riber realmente ela tem um jeito Riber Foods, né? Que começou lá atrás com o seu Amâncio e ele conseguiu de uma maneira muito, nossa, muito sensacional transmitir isso para os filhos e para os três, né? Isso é muito difícil. Então você vê uma segunda geração com áreas distintas, mas com um alinhamento, né, estratégico muito forte. E esse jeitão Riber começa pela nossa liderança, né? Então, hoje a Riber é uma empresa muito simples de fazer negócio. Porém, a gente é muito objetivo, muito rápido. E eu acho que alguns pilares caracterizam a Riber no mercado hoje, onde que eu destaco principalmente confiança, integridade, e a gente cumpre o que faz, o que fala, né? A gente Sim. faz o que fala, né? Então, eu oriento muito a equipe, ó, sim, sim, não, não. Dá para fazer, a gente vai fazer. Se não dá, a gente fala que não dá. E hoje a gente coloca, eu acho que por esse próximo nível, né, que a gente está, até com a vinda da Gláucia, que ela gosta de chamar ela de Glau, que fique bem registrado aqui, e de outros profissionais também, na parte da logística, o Max, Marquinhos, várias pessoas, né? Se eu entrar no detalhe aqui, eu vou acabar esquecendo alguém. A Riber, ela se organiza para colocar o cliente no centro do nosso negócio. Então, isso nos leva a um outro nível, né? Tanto que a visão hoje da empresa é a gente buscar uma excelência absoluta naquilo que a gente vai executar no nosso serviço. E outro ponto também que diferencia é que a Riber ela é uma empresa que aceita
humildemente quando falha. Então a gente procura, reconhece e a gente quer evoluir. Não consideramos ninguém melhor do que nenhum dos nossos concorrentes, todos são muito, assim, são bons naquilo que faz e a gente procura aprender com todos eles e fazer do nosso jeito. Isso é muito legal. E um ponto positivo, né, que a gente tem um contato muito forte com os executivos, os grandes executivos de multinacionais. E essa galera nos ensina muito, desde o cara com 20 anos até o de 50. E a gente procura entender como é que eles enxergam o food service e está bem alinhado com essa visão. É uma via de mão dupla, Mão no fim das dupla. contas, né? A gente gosta muito de aprender. Eu acho que esse é um grande diferencial da Riber. Não, sem dúvidas. E a gente toca num ponto agora, falando assim de liderança de equipes, liderança de vendas, né? Aham. A gente sabe que tem as metas ali, né? Todo mundo bate meta, mas muita gente perde o time no meio do caminho. Sim. Como você consegue olhar friamente para as metas, sabendo também que você quer entregar ali os produtos com qualidade nas regiões que vocês atendem? Olha, hoje a Riber já vinha, né, desde a época do seu Amâncio, aí com o Fabrício na frente da área comercial, com uma característica: o time da Riber ele não pede para sair. Então, o turnover dos nossos vendedores, mesmo sendo representante, é baixíssimo. De um tempo para cá que a gente troca um ou outro, né, por uma situação às vezes estratégica ou até mesmo de desempenho pessoal, mas de uma maneira geral o time é muito unido, muito apaixonado pelo que faz. Só que com a competitividade do mercado, isso exige cada vez mais profissionalismo, né, da Sem empresa. dúvidas. Por isso vem o saldo dos indicadores. E o indicador a gente usa não de uma forma que vai punir ou então vai diminuir o trabalho, ou mostrar. Na verdade, a gente usa de uma forma que vai identificar as oportunidades. O grande desafio da liderança comercial, isso de todos os lugares, é chegar para um time de venda e falar assim: eu preciso vender mais. A galera vai falar assim: que legal, eu também. Só que o desafio ou a diferença está no como. Então, os indicadores hoje, junto com o time de liderança, eu tenho 9 supervisores, né? 9 líderes, na verdade, 9 pares. Eu não me considero acima deles. Na verdade, eu sou uma pessoa que vou fazer um papel que eu preciso deles ali, né? Sim. E meu papel exige ali a liderança. Mas, regionalmente, eles têm um conhecimento muito maior do que o meu. E isso eu uso como uma via de mão dupla, né? Eu tenho uma visão global do negócio, adapto isso à realidade de cada um. E tenho um outro técnico, são 10, que aí entra o supervisor técnico, que é o João Paulo, que também a parte técnica é um outro serviço muito bem executado da Riber. Como que a gente faz para atingir os objetivos? Hoje a liderança da Riber, cada um é de um jeito, isso é muito bacana, essa pluralidade, né? E isso gera conhecimento. Porém, tem alguns pontos específicos. Visão de dono, apaixonado de fazer acontecer, o cara que vai lutar pela empresa e pelos números ali, 30 dias do mês, 31 dias, dependendo do mês. Então, é um pessoal muito engajado, muito comprometido. E aí é outro ponto dos indicadores, que hoje a Riber, eu tenho mais de 9 dashboards, cada um com 20 análises. Não adianta eu jogar isso para a equipe, Sim. né? Eu uso isso a meu favor. Então, a gente vai construindo um raciocínio em cada indicador para que primeiro gere o conhecimento. E aí, através do conhecimento, o comprometimento deles naquilo que tem que fazer. Tanto que o mês passado foi o melhor mês, março de 2026, o melhor mês da Riber em relação aos indicadores. Uau. Praticamente todos atingidos ali, um ou outro que não. Então, os supervisores todos vibraram, porque eles também começaram a entender que o faturamento vai ser o resultado da construção disso. E, por fim, e o mais importante, a Riber acredita muito nas pessoas, no talento. Sim. Então, eu vejo aí algumas multinacionais, algumas empresas, colocam lá assim: pessoa aqui é o nosso maior diferencial, é estratégico. E, às vezes, a pessoa não participa de nada, é só um quadro com uma frase motivacional bonita. Na Riber, não, nossa liderança, ela envolve muito pessoas que só através delas que a gente realmente consegue o objetivo. Então, eu acho que a Riber, por essa empresa familiar, com valores familiares, proporciona um ambiente muito saudável, muito bom para trabalhar.
Ah, que bacana. Dá para sentir mesmo, acho que a gente acompanhando também pelas redes sociais, os movimentos que vocês vêm fazendo ali, trazendo essa visão de quem está dentro do negócio, acaba contagiando quem está do lado de fora e consegue enxergar um pouco da visão, da cultura da empresa, né? É isso mesmo. Isso que você trouxe é interessante porque conecta a gente com um outro grande desafio, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de realidades diferentes. E quando a Sim. gente olha para o Brasil, não dá para a gente considerar tudo igual, né? Agora, falando dessa parte logística, como que a Riber Foods consegue fazer uma entrega de excelência e pensando que são diversas regiões diferentes atendidas? Esse é um grande desafio, um grande diferencial, né? Hoje a operação ela conta com 10 pontos de apoio, a gente chama de transbordo, mas sai uma carreta para um determinado local, lá essa carreta vira 4, 5 vanzinhas, né? A gente fraciona a carga. E isso acontece até 24 horas. Hoje, 96,4, se eu não me engano, esse indicador, eu sei que o desafio é 97, 96,4% dos pedidos, ou seja, de 100, 96 pedidos,4, ele acontece com excelência, de ponta a ponta. Só que a nossa dimensão proporcional é tão grande hoje, a hora que eu tenho 3%, esse 3% ainda é um desafio que tem que ser resolvido, Sim. porque nós emitimos aí mais de 2.500 pedidos por dia, imagina isso, teve 3%, tudo bem, 60 pedidos, 50, mas teve ali alguma ocorrência que eu preciso resolver. Então, o time logístico busca muito essa excelência. E 92, 93% da nossa operação acontece até 24 horas. Então, a gente está com fechamento de carga agora, 5 horas, lá em Uberlândia, algumas regionais. Amanhã, 8h30, 9 horas, o cliente já está recebendo essa mercadoria. Então, isso é serviço, né? Isso, a gente fala muito que o cliente ele procura o melhor preço. Ele procura, mas ele quer, na verdade, o melhor negócio. Com Não adianta eu certeza. pagar barato e ao invés de entregar amanhã, vai entregar segunda que vem, né? E isso Então, entra funciona. justamente no ponto, porque quando a gente fala de Brasil, os maiores gargalos estão nessa questão da logística e do prazo de entrega. Então, é justamente onde eu queria chegar. É como que a River Foods consegue fazer tudo com excelência e dentro dessa competitividade de preço também que acontecem entre outras concorrentes, né? Isso, e é importante assim, a nossa área de atuação, né, o nosso foco mesmo, a gente atende 700 cidades, hoje no depósito 16 mil metros quadrados, mais de 11 mil de área construída, aonde a gente atua no interior de São Paulo, Triângulo, sul de Minas e o centro-oeste mineiro. Eu vendo para o Brasil, porque eu tenho uma franquia que nós atendemos Borelli e outras situações de franquias, mas o nosso foco mesmo da operação é essa, onde a gente acredita que tem muito para crescer. Tem alguns planos de expansões aí a médio prazo, mas vamos aguardar mais, vamos ver o que vem por aí. Opa, então vamos deixar o spoiler mais pro final ali, É, hein? mais para outra entrevista. Para um outro Mais para outro episódio. podcast. E tudo isso só dá certo, né, Rodrigo? Porque a gente tá falando de pessoas que estão ali na ponta, né? Isso. De frente com tudo. E a gente entra num ponto, você com essa visão de gerente de vendas e tudo mais, o que para você, o que diferencia um vendedor em campo? Como ele se destaca na sua visão? Ixi, hoje eu gosto de ficar mapeando comportamento, né? A gente tem algumas classificações na Riber, que é alta performance, em evolução, enfim. Hoje, o que a gente percebe, né? Nós temos um grupo de pessoas, de vendedores, que eles são distintos e ao mesmo tempo semelhantes. Um dos pontos principais é uma ambição. Ambição é diferente de ganância. Sim, Então, é aquele cara que ele quer se superar e não quer ser melhor do que ninguém. Ele quer ser aquele representante que quando qualquer concorrente, ou até eu mesmo, falar assim para um cliente, me indica um vendedor, o nome dele vai ser lembrado. sim. Ele quer mesmo ser a representação ali. Então, a gente trabalha muito com a palavra referência também. É um cara que é apaixonado, independente dessa coisa, vendedor nasce. Eu acho que tem pessoas com talento maior, assim como jogador de futebol, mas tem aquele cara que não adianta você ter talento e não ter disciplina. Exato. Então, hoje um vendedor, ele está num nível um pouco diferente de antigamente. Antes bastava ter um bom relacionamento, ir lá, tomar um café, falar de alguma coisa, do futebol, o pedido vinha. Hoje não. O nível de exigência e profissionalismo dos clientes,
exige um cara altamente técnico que conheça produto. Exato. Nós temos 3.000 itens em portfólio, então ele precisa saber uma diferença do que é um óleo, do que é uma gordura, do que é um azeite, quais são os tipos de creme de leite, enfim. Então, ter conhecimento de produto, ser apaixonado pelo que faz. É o cara que o dinheiro não vem na frente. Sim. Ele é consequência e quando vem, vem muito, porque ele vive aquilo com alegria. E eu acho que o time da Riber, isso eu procuro desenvolver bastante em o time comercial, é um prazer genuíno em servir. Sim. Mas servir da maneira verdadeira, Não com da o boca pra coração fora. puro, porque nossa missão, está lá também no nosso planejamento estratégico, é ajudar no desenvolvimento do nosso cliente. Isso vem lá da época do seu Amâncio. Então, se eu for até um lugar, uma sorveteria, eu não posso ficar vendo o meu cliente como um pedido ou uma comissão. Sim. De repente, ele está com a torneira quebrada. Aquilo não tem nada a ver comigo, eu não vendo torneira, mas aquilo, o seu impacto pode trazer numa venda. Ou um lugar mal higienizado, uma iluminação precária, um balcão, ou um produto que ele podia estar vendendo e não vende, enfim. Então, os vendedores alta performance da River, hoje, ele tem um pouco de tudo isso, e mais ali o conhecimento do negócio do cliente, né? Então, hoje, quais são as dores mesmo de um dono de confeitaria? Como é que eu posso ajudar um sorveteiro quando ano passado fez frio pra caramba e esse ano tá chovendo que não acaba nunca essa chuva? Sim. Então, é essa visão que a gente procura trabalhar na equipe. Com certeza. E um ponto muito interessante também dentro da Riber Foods, que vocês têm ali uma frente especializada em treinamentos, né? E vocês têm isso dentro da própria empresa. Então, tá aí um grande diferencial que esses vendedores ali de frente conseguem também oferecer para os clientes, né? É isso mesmo. E hoje a gente tem o RH, né, com o Luiz, fazendo um trabalho muito forte de treinamento, de liderança de todas as áreas, e ao mesmo tempo um trabalho que aí a gente faz em conjunto de retenção. O mercado de trabalho, a gente vive um momento caótico e já se estabeleceu como uma realidade. Então, vou chegar no cliente e ele vai falar, estou com problema de contratação. Isso é um fato. Sim. E isso está sendo muito prejudicial, né? Algumas políticas, algumas formas de ajudas, ela, ao invés realmente de cumprir seu papel, está fazendo com que a pessoa prefira ficar em casa ou fazendo um bico aqui, outro ali, para complementar algo que já está garantido. E perdeu aquela vocação, aqueles talentos, aquele dom de colocar na prática. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa e falar, nossa, meu sonho é ser padeiro, acordar todo dia 3, 4 horas da manhã e trabalhar sábado e domingo. Ele vai fazer uma conta ali, não vai fechar. Então, a Riber, ela vem nesse processo de treinamento, tanto dos nossos... Hoje a gente tem módulos o ano todo de treinamento para o time de vendas, para a liderança, e a gente também usa os nossos fornecedores para fazer, nós chamamos de mão na massa. Então, eu trago um técnico, ele vai ajudar o meu vendedor a aprender a fazer aquilo, ou eu trago um funcionário do cliente também para essa dinâmica, para a gente ajudar no desenvolvimento. Então, hoje as indústrias vêm com muitas alternativas de ajudar o produto com mais tecnologia, né, para eliminar processos, diminuir algumas etapas de produção, porque a mão de obra está cada vez mais escassa, difícil, mais né? escassa. Perfeito. O pessoal hoje quer viver do tigrinho. Quer ficar lá. A gente vai entrar nesse assunto logo menos, viu? E para finalizar, você dá uma dica aí de ouro para os vendedores, seja alguém aqui do time da Riber Foods ou para quem estiver nos assistindo, né? O que para você faz um vendedor sair ali do ok para ele excelente? Tipo assim, o que faz ele ter esse upgrade? Hoje a mensagem que eu deixo para todos em relação à liderança da Riber, a empresa, né, um momento sempre de transformação, confia. Tenha confiança que a gente pensa muito, como em resumo, nas pessoas. A gente sabe da história de cada um, tem representantes com 15, 20, 25 anos de casa, e não é a idade. É essa vontade verdadeira de estar cada vez mais se evoluindo como profissional. Hoje o time de vendas, de uma maneira geral, ele está muito preocupado em ser substituído pelo digital, Sim. pelos marketplaces. O representante hoje ele vai ser substituído por um outro representante, que vai ser melhor do que ele, mais completo do que ele, com mais disciplina. Hoje, o que nos incomoda muito é quando um vendedor ou um representante ele entra na situação que, eu chamo, né, um grupo criado na minha cabeça só, do jeito que tá bom. É aquele cara que estabeleceu
uma zona de... Eu não gosto de falar No zona de conf- conforto, tá mas uma zona acomodado. ali de estabilidade. Sim, Estou pagando o meu carro, eu já estou com meu filho formando ou formado, agora eu quero mais cuidar da minha netinha, ou eu quero ficar mais em casa com a minha esposa, com o meu bebê que nasceu, tá tudo bem. Só que o mercado exige, né, cada vez mais que a gente evolua e acompanhe. Então, as mudanças e essa transformação, elas não são impostas pela Riber. Até para a Riber seria muito mais confortável se tivesse tudo como era antes. exato. Só que hoje o nível de concorrentes, as necessidades dos clientes de ter cada vez mais ideias, soluções, que é uma frase que a gente usa muito, soluções completas, exige que o representante seja cada vez mais atualizado. Sem dúvidas. Agora, mudando completamente o jogo, a gente entra na parte de digitalização. E o mercado de alimentos mudou muito, né? Você chegou ali a dar uma entrada nesse assunto ali, falando de Power BI e tudo mais. Hoje, como a Riber Foods olha para esses dados e como consegue colocar isso em prática, olhando para vendas, para metas? Hoje, a parte de inteligência artificial, Power BI, análise de dados, CRM, ela já é uma realidade, né? Eu preciso entender e conhecer cada vez mais o meu cliente, o comportamento dele de compra e as oportunidades que eu tenho. A automatização, ela está vindo num processo muito rápido, aonde aquele trabalho repetitivo, eu vou ter um lá, a gente chama de robozinho, né? Uhum. Eu vou ter alguém lá conectando o sistema, que é a parte do BI ou da infraestrutura, né? Que é o Adriano e o Thiago especificamente, vão estar desenvolvendo. Então, cada vez eu vou ter informação mais precisa na mão do meu representante e do supervisor para exatamente na raiz. Então, se eu pegar, vamos supor, a 0,16, um exemplo, caiu o meu faturamento. Eu tenho aqui 15 representantes, tenho 7 em Ribeirão. Se eu falar, foi em Ribeirão, mas quem? Qual cliente? Qual fornecedor? Então, a gente vê a Riber, pelo tamanho que está, ela vai crescer cada vez mais nesses detalhes, né? A gente aproveitar cada vez mais uma visão de mercado, um mapa de calor de oportunidade, onde que eu jogo isso na mão do supervisor, do representante, já como um comando direto. Porque hoje a gente já está muito evoluído, mas o IA veio revolucionando muita coisa. Hoje existem por aí, eu até tenho que falar, Thiago, não é isso que eu vou fazer, que é do televendas, estrutura de televendas inteira, que é o atendimento é inteligência artificial. Sim, tem. Só que, de novo, a hora que a gente fala isso, os representantes, eles arrepiam. Mas não é o nosso objetivo. Se fosse, eu não ia estar investindo em plataforma, investindo em treinamento. Eu quero a inteligência, a informação, né? Essa coisa digital a serviço, A favor do a time, favor da deles, empresa. não contra. A gente tem uma plataforma de vendas também, que é o OnFood. Uma plataforma que tem o objetivo atender clientes que não faz parte da nossa carteira, não são atendidos. O preço é totalmente diferente do representante, Sim. que é um outro braço que a gente começa a desenvolver. Iniciamos recentemente também um projeto para vender no Mercado Livre e depois em outras plataformas. Só que, assim, foge completamente do nosso público. Sim, é O preço é distinto. mais caro, quer comprar um balde de Nutella lá é um outro valor. Os representantes ficam preocupados, falam, agora vai ser por tudo digital. Não vai, mas eu preciso fazer frente a um açaí que está fazendo parceria com o Mercado Livre. Sim. Acredito que a operação logística, para eles vão entender que é um negócio muito complicado, quase inviável em algumas situações, mas eu preciso estar lá como opção, né? Como um omnichannel ali, uma Exato. multicanalidade, né? Como o nosso cliente está no centro da operação, eu tenho que estar disponível para ele em todas as formas que ele queira comprar o E produto. seja Né? onde ele encontrar Aonde a ele River quiser. Foods logo de cara, né? Precisa, lógico, ter uma coerência, né, em Sim. condições e políticas comerciais aí, mas esse é um caminho. Mas o foco da Riber é o time de venda, é uma venda consultiva, é ir lá, olhar o café, olhar a pizzaria, experimenta isso, vamos fazer dessa forma. Eu acho que uma ideia, ela tem muito mais valor do que um desconto. Com certeza, sem dúvidas. E no fim das contas, o cliente ali percebe, entende e ele se torna um parceiro para crescer junto com a marca, É né? isso daí. E a tecnologia, eu falei muito recente, mas hoje nosso sistema de estoque, de recebimento, todo
com software, né? WMS, a gente tem consultoria que nos ajuda muito nisso, o sistema de roteirização do Fusion é um sistema muito avançado que faz com que a gente ganhe em produtividade. Então, assim, a Riber é muito aberta para isso, muito conectada. Ou seja, quem não está usando dados ainda na sua empresa está ficando para trás, ainda mais num mercado tão competitivo e dinâmico, no caso do setor de alimentos, Isso né? mesmo. A gente tem que conhecer do negócio do cliente mais do que ele. Sem dúvidas. Senão não funciona a nossa parceria. A gente não faz uma venda transacional. Ah, quanto é? É tanto, então me manda. Eu preciso entender. Eu brinco com a equipe de supervisores que eu vou lá para não atrapalhar, porque eu não pego nem o preço que está sendo praticado, porque muitas vezes o cliente ele vê quem está chegando como assim, esse tem um desconto maior do que o seu. Sim. Eu falo, ó, você perguntar o preço, o meu é mais caro, melhor você ficar com o supervisor. Muito bom. E a gente olhando, né, falando dos clientes, dos dados, algo que mudou muito foi o comportamento do consumidor, né? E ele está cada vez mais exigente, seja ali com um produto zero açúcar, um produto vegano, ele quer ter a experiência completa no estabelecimento, ele quer um delivery mais rápido. Aí a gente entra na questão que a gente vai falar das bets dos jogos, né? Porque o que acontece? Às vezes o cliente ele começa ali, tem os streamings, né? Você está na sua casa, você está assistindo os streamings. Tem a questão do delivery também, né? Hoje é muito fácil você ter aplicativos de entrega. E também entra na parte do site de apostas online, né? Onde talvez uma grana, né? Ali uma renda que ele tinha disponível para poder ir para um ponto físico, consumir num bar, num restaurante. O dinheiro está indo para isso, então o cliente ele vai ficar pensando, vou sair de casa hoje ou não, né? Então, muita coisa mudou, isso está muito claro. Então, para você, Rodrigo, qual que é a bola da vez no setor alimentício? Olha, o setor alimentício ele é muito dinâmico, né? Como você comentou, coisas que eu fazia o ano passado, esse ano já não funciona. Falando um pouquinho do comportamento, né? O consumidor ele já queria há um tempo a experiência. Sim. Isso está cada vez mais forte, porque hoje a gente vive um momento econômico onde a inflação ela está controlada, pode até ter deflação em algumas categorias do nosso negócio, porém com uma alta de juro muito forte, o endividamento também é altíssimo. Isso faz com que a pessoa, na hora que ela vai sair, ela realmente queira ter um momento ali, um lugar, um atendimento, uma apresentação muito alinhada com aquilo que ela está A esperando, né? Muito que é a expectativa. expectativa dela. Se for uma confeitaria, uma gelateria, um lugar instagramável. Então, hoje, só colocar um balanço com arco de flor também não resolve mais, porque tem que ser todo um contexto, né? Então, o sair, ele está cada vez mais difícil, ou seja, o salão. Porém, o delivery, né, ele está cada vez mais forte, marmitaria também vem crescendo, confeiteiras, boleiras de condomínio, né? Eu vou fazer um bolo, mora num prédio tem 1.000 pessoas, sempre vai ter alguém ali que faz uns docinhos bacanas e um bolo bem apresentável. Então, o mercado muda um pouco. Eu acho que o consumo ele vai ficar mais ou menos equilibrado com o ano passado, né, no geral. Só que você vê cada vez menos as pessoas comendo pão, por exemplo. Sim. Então, as padarias, elas começam a se reinventar, indo para a parte de almoço e outras refeições que se complementam ao longo do dia. Torna Um uma operação caldo, uma 360, pizza, né? isso. Por quê? A padaria e confeitaria, a confeitaria exige muito, às vezes falta mão de obra, e o pãozinho, além de cair o consumo, muitas padarias optaram aí por um pão, exatamente pela dificuldade de mão de obra, por um pão congelado. Isso é legal, você tem uma produtividade, o pão é bom, né? Comida acaba de sair, ele é bem gostoso. Porém, esse mesmo pão você encontra no supermercado, às vezes mais barato, porque ele quer trazer o fluxo para a loja. Sim. Então, já que eu vou aqui, eu vou comprar lá. Aí, o pãozinho no supermercado é o item de maior procura na padaria. Então, hoje a padaria, hoje o supermercado precisa utilizar desse fluxo para vender uma confeitaria ou produtos complementares, ou desenvolver até a rotisserie. Alguns falam rotisserie. Rotisserie. Aí é o caminho que vai agora, é um próximo passo, que era um projeto que as redes tinham antes da pandemia. Então, agora procuram retomar, porque você vai nos lugares, no supermercado,
cada vez mais tem uma ilha, né, com uma luz forte e umas marmitinhas prontas. Aquilo lá você leva para casa, mora sozinho, duas pessoas. Praticidade. É muito prático, não suja prato, não suja nada. Então, é um movimento de mudança de hábito. E, paralelo a isso, que já tem um impacto muito forte, está chegando em Ribeirão, começou em São Paulo, né, de maneira mais agressiva, é a parte dos Ozempics, dos Monjaros, né? E aí outras patentes, como caiu a patente, outras marcas surgindo. Acho que isso é muito bacana para a saúde, né? Acho que isso é bem legal mesmo, como um controle de obesidade, excesso de peso, né? Acho que isso para a saúde é muito legal. Só que começa a ter uma mudança até no prato. Então, hoje, na pirâmide alimentar, que a gente conhecia, ela se inverte. Então, você passa a ter agora legumes, proteína como centro de tudo ali, verdura, proteína principalmente. E eu estava até vendo um estudo, né, que o Monjaro está deixando algumas pessoas com corpo e aparência meio de velho. E aí fala que é a importância da proteína desse processo e atividade física, não é só perder o peso. Então, você vê o consumidor se movimentando de uma outra forma. A hora que novos laboratórios entrarem nessa disputa, vai ter remédio por R$ 325. Então, uma outra fatia passa a ser cliente da farmácia. Sim. Então, essa galera tinha um dinheiro, agora ela compra o medicamento. Então, ela já não vai mais no restaurante, né? E aí começa a perder o peso, vai para uma loja do mundo fitness, sim, vai colocar uma roupa mais bacana, que agora eu tô cabendo, e vai para uma academia também. Então, é um outro gasto, né? Um outro tipo de investimento. E quando essa pessoa sai, realmente ela vai numa confeitaria ou numa gelateria, ela quer algo que fala, uau, valeu cada caloria que eu consumi aqui. Porque vai ser uma vez na semana, no máximo ali 2, em alguns casos, acho mais difícil, mas uma vez por semana, cada 15 dias, as pessoas vai se permitir essa indulgência. Sim. Só que isso já está acontecendo. Mais proteína no prato menor, menos arroz. E como é que está o movimento disso nos operadores? De uma maneira geral, hoje o empresário, né, o empreendedor, ele vive um dinamismo diário para a sobrevivência, que o dono ele vai realizar um sonho, só que ele vê que ele vai ter que ser o RH, ele vai ter que ser a produção, ele vai ter que ser compra, ele vai ter que treinar. O urgência, né, que tem por aí. Então, ele é empresa. E não é que ele é centralizador, ele até quer trazer gente, mas difícil encontrar. E o que ele acaba acreditando? Que diante de uma crise, reduzir o CMV ali, né, o custo da mercadoria vendida, comprando o menor preço é o melhor caminho. Isso é um galho, né, de uma raiz maior. Sim. Comprar bem faz sentido? Faz. Mas eu preciso ter uma equipe que ela vai executar exatamente o processo que foi definido, fazer a receita com a quantidade que já foi estabelecida, eu preciso ter um atendimento impecável, eu preciso ter um ambiente, quer dizer, é muita coisa. Então, não adianta eu comprar menor preço, falar, uau, comprei bem, legal, isso é importante. Mas na hora que o cara vai comer aquilo que você comprou bem, tá mal preparado. Eu sou aquele que eu não volto, eu vou embora em silêncio e não volto. A minha esposa já gosta mais de uma confusão ali, ela pontua o que está errado, aí ela volta depois. Mas se deu certo, fidelizou, minha esposa não sai de lá nunca mais. Mas ela já se posiciona. No meu caso, eu sou mais perigoso, né? Porque eu saio e falo, putz, não vou voltar mais. E o cara nem sabe o que aconteceu. Ali, com feedback, você consegue melhorar. Então, hoje a Riber não só traz isso para o operador, né? O nosso operador é todo aquele que vai pegar o produto para transformar. Nós possibilitamos para ele acesso a consultorias dos fornecedores ou do nosso time técnico. Só qual que é o desafio? É ele ter tempo, pessoas para fazer isso ou acreditar que isso vai dar certo. Porque a gente tem situações que a receita que está ali é o sorvete de 1930. Já falei isso no outro podcast esse dia. Aí me chamaram no privado. Mas é uma verdade, porque assim, o cliente vai para uma sorveteria, ele quer um sabor genuíno, algo que possa remeter à infância, ou um zero açúcar. Sim. O gelato veio com tudo porque é uma qualidade sensacional. E muito forte na nossa região Forte. também, Então, né? enquanto o sorveteiro estava brigando lá para sair um copo de 10, o gelato chegou a 25. Sim. E na época do calor tem fila.
E quando entra a parte que não é da sazonalidade, e como é que faz, né? Então, tá aí a É importância também, importante. né? Muitos sorveteiros trazendo a confeitaria, o café também, para não depender só do inverno. Tudo isso a gente consegue ajudar com o apoio dos nossos fornecedores, né? A gente tem fornecedor hoje, caso da Unilever, ela consegue disponibilizar chefes internacionais para consultoria no estabelecimento. Olha só. Eu tenho a Aroma Itália, eu tenho um técnico em gelato, esqueci o nome agora, Adriano, depois você me traz, o Adriano é o diretor comercial. O chefe, né, o cara que seria o chefe, mas é o técnico de sorvete, global, sempre na Itália, eu consigo acesso, né? A Riber tem essa facilidade. Agora, não adianta eu levar e o empresário não está aberto a realizar essas mudanças. Então, você vê hoje alguns setores, eles estão voando exatamente por essa situação, assim, eu não sou dono da verdade. Quem manda no meu negócio em relação a tendências e inovação é o meu consumidor, né? O meu Sim. cliente. Final das contas ali, né? É Você ele. tocou num ponto interessante, porque me faz pensar o seguinte, né? A venda não termina na hora que o seu vendedor tá lá, finalizou o pedido, tá no sistema, não. Tem o pós-venda, né? Sim, E como a sim. Riber Foods trabalha esse pós-venda, pensando que o cliente também possa crescer junto com a marca? O pós-venda, né? Isso que tu tocou é fundamental. Na verdade, acaba sendo um ciclo, né? Hoje o cliente, muitos por não terem um fluxo de caixa ajustado, né, alinhado, a Riber acaba sendo o estoque dele. Então ele compra hoje contando que vai levar amanhã. A logística fica brava comigo porque eles colocam, olha, a minha entrega é até 48 horas, mas eles são tão eficientes que o cliente já espera no outro dia. Se furar o pneu do caminhão, eles não querem nem saber. Fala, é 24 Tá horas. Fala, mas nunca ninguém contando. falou. Então isso já é serviço. Então o vendedor, ele tira o pedido, o primeiro pós-venda é o trabalho de entrega. Então, o motorista que está ali, ele precisa estar muito bem treinado, ele precisa saber exatamente como continuar a servir, né? Que às vezes ele levar um produto no outro cômodo, uma escada, alguma coisa. É a maneira como ele vai ajudar na conferência, porque a gente tem algumas regras em relação à troca. É o trabalho técnico também, o cara comprou um produto que ele nunca comprou. Então, nós garantimos que nós vamos ensiná-lo a produzir e vai vender bem. E aí o técnico vai e ajuda nesse Que apoio. Então a bacana. gente tem assim uma preocupação muito grande de, não é a venda. Ah, comprou uma vez, não deu certo, o cliente é ruim. Não, na verdade, assim, é a satisfação verdadeira do cliente. A hora que eu chegar lá, falar, qual que é o melhor distribuidor que você tem? Nossa, é a Riber Foods. Esse é o nosso trabalho. Não, perfeito. Agora, a gente caminhando aqui para o nosso encerramento do podcast, queria saber de você, se você pode dar algum spoiler das novidades da River Food, de expansão, novos segmentos. Vixe, essa é difícil. Bom, novidades. Não é tão novidade, né? Em relação a serviço, que a gente sempre fala. O ano que vem nós estamos com a nossa feira novamente, Expo River Foods, terceira edição, num espaço. A Glau ia me ajudar, agora ela foi embora. Provavelmente maior, porque o sucesso da última foi muito grande, mais de 4.000 pessoas em 2 dias de evento, foi um negócio sensacional. Eu tenho muita novidade para contar, Ai, mas será que spoiler pode, não Rodrigo? posso. Nada, Se eu nada, mandar um nada. spoiler aqui, eu vou ter que mandar meu currículo junto. Vai ser assim, como é que foi o podcast? Foi sensacional, fui demitido na quarta-feira. Não, a gente, assim, a Riber, ela, como spoiler, é uma empresa que ela vai continuar crescendo. Crescendo muito. E a gente não cresce em onda. Eu vou lá no lugar, deu certo, senão nós vamos crescendo, colocando raízes, se fortalecendo. A gente tem ambições de faturamento. Hoje, maior spoiler, né? A empresa continua num processo muito forte de profissionalização em relação a desde governança, uma série de coisas internas. É que tem alguns detalhes particulares em relação a crescimento que a gente ainda são planos. Ah, não. Talvez a gente Ainda vai são falar nos planos. próximos Isso, lembra aquele outro que eu episódios. fiquei de voltar? Sim. Mas a Riber também ela é um grupo hoje, né? A Riber eram 2 indústrias que teve a fusão, que era a JTB e Elo, hoje faz parte do JTB. Então, a partir da indústria vai ter muitas novidades, muitos lançamentos também, né? Mas é uma indústria, é uma unidade de negócio separado, tanto que a gente compra, né? Eu brigo que às vezes o meu preço está mais caro que o do meu concorrente, mas são unidades separadas.
Em relação ao final do ano, muita coisa boa vindo por aí. Gente, Eu vou deixar ansiosa. esses 3 pontinhos para vocês me chamarem de novo e manter meu emprego. Perfeito, combinado. Rodrigo, agora, qual seria um único conselho, se você pudesse dar, para os empreendedores que estão nos assistindo? Olha, Para quem está começando no ramo alimentício. eu nem me julgo qualificado para dar um conselho, né? Para eles, assim, né? Na verdade, para ninguém, assim, né? Eu acho que seria mais uma troca de ideia, mais uma orientação, que num momento tão difícil, procure estar perto de parceiros que realmente te apoiam e sejam comprometidos com o seu negócio como um todo. A Riber tem essa vocação, né? A gente entende muito a angústia, as dores, uma parte triste. Às vezes você vê uma pessoa que trabalhou a vida toda, recebeu um dinheiro de fundo de garantia, de aposentadoria, vendeu um carro e vai e monta uma loja que era o sonho, ou compra uma franquia e aquilo não dá certo. Aquilo para nós é muito triste, a gente não Sim. perde ali um cliente. Então a gente entende ali quais são os sonhos, as motivações. Pode contar com a Riber nesse desenvolvimento de construção de sonhos, né? Porque cada empreendedor que está ali foi picado em algum momento por um sonho, um desafio. E o empreendedor do Brasil, ele merecia uma Ele é estátua. Acho que cada diferenciado, estabelecimento né? tinha que ter uma estátua do cara, porque aqui você tem que lidar com tantas situações, onde você vê grupos fortes no mundo todo saindo do Brasil, porque tem uma frase, né, que fala que o Brasil não é para os fracos. Não é para E amadores. não é para amadores, porque a gente tem uma taxa tributária absurda, uma taxa trabalhista muito alta, algumas situações que ela não favorece no desenvolvimento do negócio. Então, o empreendedor aqui, hoje, ele é um cara realmente diferenciado. Agora, se vai expandir, se precisa de algum apoio, a Riber quer ser isso. Eu não quero ir lá para tirar um pedido e falar, fique com Deus aí, boa sorte. É ajudar ele nessa construção, ou talvez nesse levantar, né, nesse projeto. A gente participa de muitas histórias, a gente tem cases aí de gelaterias, franquias, que o seu Amâncio que ajudou a levantar, de conversa, assim, de definir receita junto. Olha só. E hoje são impérios por aí, e a gente gosta de ajudar. Sem dúvidas, né? De fato, ser a solução completa para o Isso, negócio, exatamente. né? A gente não faz milagres, né? Mas a gente crê no Deus que é capaz de fazer. Sim. Precisando, a gente ora junto também, chora junto também. E contem com a gente. E a gente agradece muito Hoje são mais de 15 mil clientes todos os meses comprando da Riber. Um desafio aí um universo bem grande. Depois dessa dica de milhões, né? A gente vai encerrar aí com chave de ouro. Bora pro nosso ping-pong? Vamos lá. Tá preparado? Eu não estou, mas vamos embora. Deus me ajuda. Prometo que vou pegar leve, tá joia? Vamos lá. Rodrigo, um livro que você leu que mudou a sua visão de gestão. Olha, vou falar que são 66 livros e um só é a Bíblia. A Bíblia. Especificamente para quem quiser ver sobre planejamento, lê Neemias. Olha só, dica anotada aqui, hein? Para você, uma palavra que defina a Riber Foods hoje. Hoje, confiança. 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 Perfeito. E para a gente finalizar, o que você faz para desconectar das betas no final de semana? Olha, deixa eu falar de mim sem falar de mim, hein? Eu gosto muito de cozinhar. Olha. Então, cozinhar eu gosto bastante. Gosto muito de família, sou muito caseiro. A gente já falou da Netflix, né? Gosto muito de Netflix e gosto de ler também, leio bastante, estudo. Estou fazendo um curso à distância ainda. Não tem nada a ver com o nosso negócio, mas no fundo tem a ver. Eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, não tenho muitas, assim, desligo, não é que eu desligo, né? A gente sempre está conectado. Sim. Mas eu procuro fazer coisas simples, assim, com bastante valor. Descontrair um pouquinho, né? Tá mais próximo com a família, que é o bem mais importante, exatamente. Né? Sábado, programa que todo mundo ama, todo homem ama fazer, supermercado, então tá tudo certo. Achei que era futebol. Não, supermercado. Eu não fujo. Eu tô no ponto que eu só concordo. Tá certo, é melhor evitar briga. Rodrigo, que prazer te receber aqui.
Muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente toda a sua experiência e a sua visão. Que é isso, eu que agradeço, espero ter sido útil aí de alguma forma para esse Ribertaon. A responsabilidade é grande que me jogaram aqui, eu gosto quando eu não tenho opção, porque aí é assim, né? Não, mas foi um prazer e toda vez que a gente vai falando do setor, vai falando dos clientes, é uma maneira de a gente aprender mais, né? Estudar como é que está esse momento. A gente vem com um fechamento de trimestre bastante positivo, temos pela frente aí Copa do Mundo, eleição. É um ano aí, como disse o meu amigo consultor Marcelo Baratella, é um ano que a gente vai ter muitas distrações. Então é importante a gente estar bem focado no resultado e Sem naquilo que a gente quer, dúvidas. né? A gente está só no comecinho, né? A River Foods teve um mês excelente agora de março. Com certeza vai continuar colhendo ótimos frutos pela frente, né? E espero que sim. Que assim seja. Trabalharemos muito para isso. Muito. E para quem acompanhou o nosso episódio, né, acho que fica uma reflexão muito importante, né? O mercado, ele muda muito rápido, mas o mais importante é você saber é ter essa essência de conseguir se inovar. Mas Isso. você conseguir manter a essência como um suporte, eu acho que é aí o que sustenta o crescimento de verdade da É empresa. isso aí, essa adaptabilidade, né, que a gente É. está vivendo aí a tudo. E a River Foods consegue fazer isso com excelência. Ela é a prova viva de que dá para fazer os dois, né? Você crescer com inovação, mantendo a essência. E é isso aí. Gente, muito obrigada e até a próxima.